tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica do nosso amigo Marcelo Cabala. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação em Santa Maria e em outras cidades da região. E antes de conversar com o nosso entrevistado de hoje, nós vamos precisar voltar para o ano de 1984, quando o presidente do Brasil era João Figueiredo e surgiu no nosso país o movimento das diretas já. E no SBT, em 1984, foi exibido o primeiro episódio da série Chaves aqui no Brasil. Faleceram em 1984 Nilo Sechela, médico santamariense, e o cantor Marvin Gaye. E nasceram em 1984 Mark Zuckerberg, criador do Facebook, Thiago Silva, jogador de futebol brasileiro, e Manuela do Monte, atriz. E no dia 10 de setembro de 1984, nasceu o nosso convidado de hoje, o cantor Marco Polo. Boa tarde, Marco Polo. Boa tarde, Luiz, tudo bom? Tudo certo? Tudo bem. Ele é autor da música Canção para Maria, uma das 5 finalistas do festival Uma Canção para Santa Maria. Filho do compositor Jorge Luiz Ferreira Rodrigues, que compôs a música Cambichos, gravada por inúmeros artistas, dentre eles César Passarinho, Serranos, Rui Biriva e João Luiz Correia. Foi criado no ambiente musical em meio a discos de vinil e troféus de festival de música nativista, mas o começo na música foi quando ele entrou no Colégio Militar, em 1998. Filho de militar, por isso morou em alguns lugares do Brasil, como Maitá, no Amazonas, e Brasília. Depois, já sozinho, morou 8 meses em Porto Alegre e 7 anos em São Paulo. Depois ele vai nos contar o que o trouxe de volta à terrinha. Compõe desde os 14 anos, mas virou a chave na composição em 2012, após começar a compor com um cantor e compositor chamado Ivo Mozart. Eles têm mais de 10 músicas compostas juntos. Onde o webclip de Tudo Que Eu Quero tem mais de 2,5 milhões de views no YouTube, além de Não Para, composição dele, do Ivo Mozart e do Gui ou G? G, G. Do NX0. Do G Rocha, do NX0, com quase 800 mil views no YouTube. É quase formado em publicidade. Falta um pouco, né? Falta um pouquinho. Trancou no 7º semestre e por isso tem trabalhado compondo jingles comerciais e políticos para algumas produtoras de Porto Alegre e de Curitiba. Torcedor do Grêmio, além de torcer, ele gosta também de jogar futebol. Adoro. E como também carrega a tradição gaúcha, embora tenha andado em outros pagos, aprecia um bom churrasco, mas não é do chimarrão. Do chimarrão, não sou muito chegado, chimarrão. É isso aí, já feitas as apresentações, eu vou deixar que ele conte um pouquinho da história dele. A infância do Marco Polo, nos conta um pouquinho, Marco Polo, como que era o menino Marco Polo, assim, o dia a dia, o pai músico, militar. Sim, a minha infância, ela foi realmente entre troféus de música gaúcha e vinis, assim. Eu lembro do meu pai tocando, eu lembro da música tocando no som, o tempo sempre tinha música em casa e pessoas que iam lá, porque nessa época ele era realmente muito ativo, assim, no meio nativista, e eu tava no meio, assim, então eu fui, sem saber, eu fui tocado, né, picado pela música, e não teve como escapar, assim, depois, por mais que tenha demorado um tempinho mais. Inclusive meu pai, eu lembro até hoje, com 8 anos, ele tentou me ensinar, tu quer aprender a tocar violão? E eu falei, não quero, isso aqui, não, eu não quis tocar. Aí quando eu fui pro colégio militar, com 14 anos, que eu conheci um amigo meu, inclusive foi o que eu passei o contato pra vocês, que a proximidade com ele despertou de vez, assim. Aí a partir daí, nunca mais eu larguei a música, depois que eu comecei. E como que era o teu contexto familiar, assim, criança? Tu tem irmãos, morava perto dos primos? Eu tinha, a minha casa, eu dividia o mesmo pátio com meus avós e com meu primo. E o meu irmão só foi ter depois que eu já estava quase crescido, já com 14 anos foi quando meu irmão nasceu. E no outro lado, assim, vizinho da minha casa, eram minhas primas.
Então, convivi a vida inteira com os parentes próximos, assim. Era aquela bagunça. Enquanto dava pra fazer barulho, a gente fazia. Mas logo alguém já chamava, né? Já dizia, ó, para que tá demais. E que idade tu tinha quando vocês foram embora pro Amazonas? Eu tinha 10 anos. 10 anos no Amazonas. E fiquei lá 11, 12 e voltei com 13 anos pra Santa Maria. Foi uma experiência incrível, assim, realmente bem diferente. E foi nessa transferência aí que tu entrou no Colégio Militar? Foi quando eu voltei do Amazonas pra Santa Maria. Eu ainda fiz mais um ano no Gomes Carneiro, que é um colégio que ficava perto da minha casa, ali perto da Liberdade. E depois, no outro ano, eu ingressei no Colégio Militar, em 98. 99. E o que tu lembra dessa época, assim, do Colégio Militar? Do Colégio Militar? Nossa, eu tenho excelentes recordações do Colégio Militar, assim. Foi o lugar onde eu despertei pra música e eles incentivavam muito, assim, realmente. E no esporte também é incrível, assim, a infraestrutura que o Colégio Militar dá para os alunos, pelo menos na minha época, né? Mas acredito que hoje em dia também, de cultural e esportivo é incrível, realmente incrível, assim. E eu tenho as melhores lembranças do Colégio Militar, eu tenho diversos amigos até hoje do período de Colégio Militar e só lembranças excelentes, assim, daquele momento. E tu sabe ainda o Zum Zaravalho? Eu lembro uma parte, Zum Zaravalho ou Pum Zarapins. Umas partes eu vou saber, umas partes eu não lembro mais. Eu nunca consegui entender aquele negócio. Na época eu conseguia cantar, agora saber o que é eu já não sei. Assim. Às vezes eu pergunto, né, porque os meus filhos dois fizeram colégio militar. Um já saiu e o outro tá lá agora, no primeiro ano. Sim. E aí eu digo assim, vocês inventam, eu acho, qualquer coisa pra dizer ali, né? Ele não tem... Certinho, não tem. Certinho, tem um versinho lá. Eu digo, mas não pode ser. Tem mesmo. É que eu me formei em 2002 no Colégio Militar, né? Então, realmente, para esquecer, já tem um tempo bom para esquecer. Já tem um tempo bom. Sabe que esses dias, Marco Polo, a gente entrevistou aqui um médico e ele também começou a lembrar do Colégio Militar. E ele disse, não, mas se tu pedir, eu ainda falo, né? Ele conseguiu lembrar. Mas não falou também. Porque eu digo que lá não é tão simples, não. Não é simples. Não é simples, não. Não é simples. Ah, mas que legal. E aí, assim, tu lembra da primeira música que tu tocou, assim, que tu... Lembro, isso tem uma lembrança muito clara. Tanto a primeira música que eu toquei, quanto a primeira música que eu compus, que foi no mesmo ano que eu aprendi a tocar violão. A primeira música que eu toquei foi... Eu que não fumo, queria um cigarro, do Engenheiros do Havaí. Eu que não amo você. Porque era a música que eu tava tocando bem na época, na MTV deles. E porque ela era uma música mais simples, os acordes eram mais simples, né? Então pra quem tava aprendendo era perfeito. Porque eu não queria aprender com aquelas músicas... Eu já tinha 14, 15 anos, gostava muito de rock. Então eu não queria aprender com as músicas que, tipo, geralmente ensinam que é pra criança, né? Sim. Então eu peguei essa e eu lembro que essa foi porque era que eu conseguia tocar, mas eu queria mesmo era tocar Mulher de Fase do Raimundos, que na época, tipo, até hoje ela é uma estouro, mas na época, tipo, ela era a música que todo mundo queria saber tocar, assim. Bom, nós temos um quadro aqui, Marco Polo, que é o diagnóstico. Nesse quadro não vem um médico aqui ver como é que você está de saúde. Tá, ainda bem. Tá? Mas nós temos aqui, nós já vamos falar do concurso. Aqui, esse primeiro bloco a gente quer te conhecer um pouquinho, Perfeito. A infância, a história. Mas são especialistas em Marco Polo que mandaram alguns áudios aqui para ti. Ficaram sabendo que tu viria no programa, mandaram os áudios. A gente quase não teve tempo de escutar antes, tá? Então a surpresa vai ser minha e tua. Pode ter cobrança, pode ter cobrança de aposta, pode ter aí algumas paixões recolhidas no caminho, né? Mas vamos lá então escutar os 2 primeiros áudios. Vamos ver. Marco Polo, hein? Marco Polo a gente se conheceu há alguns aninhos atrás, né? Não vou falar quantos. E a gente teve uma afinidade musical assim muito grande, porque a gente gostava das mesmas músicas, assim, do estilo de música parecido. A gente compartilha até hoje de muitas ideias musicais, da forma de pensar sobre música. A gente pensa de uma forma muito parecida, né? E Marco Polo é um grande compositor, um grande músico, um grande cantor, intérprete e um grande amigo, né? Uma honra para mim estar aqui gravando esse áudio aqui, né? Em homenagem a ele. Abração!
Bom, o Marco Polo foi o primeiro vocalista da minha primeira banda que eu tenho conhecimento. Na verdade, o segundo, né? Porque o primeiro foi o Marquinhos. Mas foi a primeira banda que eu tive, foi com ele, né? Inimigo Público. É um cara que é meu amigo até hoje, isso já tem 20 anos ou mais. E ainda temos projetos juntos, depois de ele ter ido embora, eu ter ido embora, os dois ter voltado para Santa Maria. A gente tem projetos juntos, é um cara que eu admiro pra caramba, é um excelente compositor, dos melhores amigos que eu tenho, um excelente cantor, excelente músico. Então ele é o cara que eu gosto de graça, é um cara que eu amo muito, assim, grande amigo, grande irmão, e tem um talento sensacional, principalmente para fazer piada rápida nas horas mais estranhas possíveis. Beijo, irmão. Quem são essas pessoas, então? O primeiro é o Rodrigo Cunha, que inclusive foi o que me ajudou nesse projeto todo da Canção para Maria. Ele topou na hora, ele sempre, inclusive, gostaria de agradecer ao Rodrigo, porque sempre quando eu proponho alguma coisa para ele, assim, ele sempre diz, cara, vamos fazer. Então é um cara que é incrível, assim, que eu não tenho palavras para dizer o quanto ele é sensacional, assim, o quanto ele é competente. Ele me ajudou a gravar e mixou e masterizou, ajudou em todo o processo da Canção pra Maria, e ele sempre é um produtor e um mixador, tipo assim, excelente. Em Santa Maria, se quiser alguém, não é porque ele é meu amigo, mas quer alguém pra mixar e masterizar, vai no Rodrigo, é o melhor realmente, assim. E é um cara excelente, ele é o marido da Daiane Diniz também, né? E o outro? E o outro é o Mateuzinho. Mateuzinho, como ele mesmo falou, a primeira banda que a gente teve, que eu tive também, foi com ele. É um músico... É o melhor baterista que eu já toquei na minha vida. E eu toquei com muitos músicos excelentes, que são maravilhosos. Mas a capacidade que o Mateuzinho tem de entender a música e o sentimento da música e tocar, e a velocidade com que ele faz isso, é algo que eu fico... Tipo, a minha vida inteira eu fiquei apavorado, e até hoje, cada vez que eu toco com ele, eu fico desse jeito também. Então são pessoas que são realmente dois irmãos que eu tenho, assim, incríveis, assim. Eu fiquei até emocionado de ouvir eles falarem, eu não sabia que eles iam falar. E eles estão nos escutando, um abraço aí, que Rodrigo. Legal. Um abração, Mateuzinho, abração, Rodrigo, brigadão. E vocês não falaram nada, né? Vocês me enganaram. O diagnóstico. Marco Polo, e que bairro tu foi criado? Ainda nós estamos na tua infância e adolescência aqui nesse primeiro bloco. Sim, eu fui criado no bairro... Ele é Noal, Patronato, é próximo do Internacional de Santa Maria. É ali, eu nunca sei se é Noal ou se é Patronato. Acho que é Patronato maior, mas Noal mais... E fui criado lá, pertinho da Avenida Liberdade, ali próximo do Avenida Tênis Clube. Então, eu digo até que o meu pátio, né, foi o tênis, o ATC, assim, porque eu me criei lá também, então conheci, tipo, todo mundo, vários amigos também no tênis, e minha infância foi no bairro Patronato. E as escolas, assim, que tu fez o teu ensino médio? Bom, foi no colégio militar, né? O ensino médio foi todo no colégio militar, e o ensino fundamental foi a maior parte no Gomes Carneiro, que era um colégio que ficava muito próximo da minha casa, e os 2 anos que eu fiquei fora foi no GM3, em Humaitá, no Amazonas, né? Sim, e Brasília, quando é que entrou na tua história? Brasília, depois que eu já tinha me formado no colégio militar. Foi 2003, foi o ano que eu morei. Morei em 2004, 2005 em Brasília. Também transferência do meu pai, assim como o Amazonas, né? E essas transferências bem nessa época onde você faz mais amigos, né? Sim, mas eu nunca tive problema, assim, quanto a isso. Tanto em Humaitá, que seria o lugar mais, né, que difícil, assim, adolescência e tal. Era uma turma de pessoas, tanto do círculo do meu pai, quanto do meu círculo, assim. São pessoas que até hoje eu tenho contato. Mesmo com 13 anos, né, que muda, a vida vai afastando por motivos, mas a gente tem contato. E o meu pai e a minha mãe tem contato com as pessoas que estavam lá, porque realmente foi um grupo que as pessoas que moravam lá, até hoje eles falam, assim, que é incrível, como aquela turma foi uma turma que marcou depois de anos, assim, todo mundo lembra. Todo mundo lembra. Mas acho que as amizades, assim, quando o mundo não era tão virtual, né, Marco Polo? Zero virtual. Na época do Amazonas não tinha nada. Tipo, a internet estava recém começando, 96, 97, no Brasil, assim, aparecer. Já Brasília já tava com a internet, mas ainda não tinha muita coisa. Era Orkut, né? Acho que nem sei se é Orkut. Isso aqui que eu acho, a gente conversava bastante. Por que você fazia uns amigos que ficam
Sempre, que nem te diz, né? Sim, a gente tinha uma relação muito próxima, não tinha como, porque ou tu ficava em tédio, né? Ou tu ia realmente encontrar as pessoas, né? Não tinha, era essa a forma de conhecer gente. Né? E ia pro clube, fazia coisa em comum. Hoje não. Tem histórias, principalmente, né? Tu tem experiência junto com as pessoas, né? Hoje tu olha o Instagram de alguém, daqui a pouco tu já tá olhando da outra pessoa, manda um recado ali, acabou, né? Realmente tu conhece muito, a internet tem um ponto positivo, que é conhecer muito mais pessoas que talvez tu não tivesse acesso, né? Aproxima as pessoas, mas realmente acaba dando essa superficialidade, né? Nas relações, isso é fato. Tem uma história engraçada da infância, Marco Polo? Engraçada da infância? Engraçada. Nossa, eu tenho sim. Inclusive, quando eu era bem pequeno, com 6 anos, assim, eu fui com o colégio, com o Gomes, pro circo. E aí, nossa, eu sempre fui metido aí nos lugares. Tipo, chamava alguém pra fazer alguma coisa, eu ia, né? E aí chamaram alguém com o colégio, né? Chamaram alguém pra participar com os palhaços, né? E eu inocente, fui. E aí era pra subir em cima do cavalo, eles me amarraram uma corda, assim. E aí eu tinha que subir em cima do cavalo e tal, e dar a volta e tal. E numa dessas aí, a brincadeira era que eles me içavam, assim, baixavam, e o palhaço ia me puxar e puxava a minha calça. Nossa, tipo... Então essa aí era engraçada. Os colegas até por um bom tempo, assim, dessa época lembravam disso, de que... Ficou marcado, né? E o palhaço baixou. E teve alguma arte, assim, como a gente diz, que mereceu umas chineladas? Eu nunca fui muito de aprontar, assim, em geral, de fazer coisas. Eu sempre fui muito de falar, assim, brincar, fazer piada, que nem o Mateuzinho falou, assim. Eu sempre... Meu lance no colégio militar, por exemplo, era tomar FO... Porque conversa em formatura, conversa dentro de sala de aula, sempre. Só explicando, FO, fato observado negativo. Isso aí, foi FO negativo, E aí, mas era sempre por isso, era porque eu conversava muito. Agora, aprontar mesmo, realmente não foi muito, assim. E eu lembro de uma história que a minha mãe me conta, eu era menor ainda do que essa época do circo, onde eu era na Liberdade ali, próximo do cemitério ecumênico. E no 2 de novembro tem como é que é o nome do feriado? Dos finados. Isso. E aí uma galera passa, assim, para ali, né? E aí, acho que foi nos finados, se não me engano. E aí eu tinha uma espada do He-Man, assim, de uns 3 anos. E eu tava ali pela frente, eu não sei por que meu hino tava próxima. E passou uma galera que era da rua e foram pegar a água, foram fazer alguma coisa pra um lado do tênis lá, e eu fui. E aí a minha mãe ficou desesperada, não sabia onde eu tava. Quando eu voltei, quando eu apontei na rua ali da 2, caindo na Liberdade, tava minha mãe, assim. Ela me pegou e eu lembro de eu apanhar com a espada do He-Man, assim. Então, tipo... Eita, mas apanhar com brinquedo. Mas assim, né? Sim. Tipo, aquela espada mais mole, que era muito mais o susto do que... Mais o barulho, né? Mais o barulho. Isso. Mas todo mundo tem uma história assim. A gente tá conversando aqui com o Marco Polo, um dos finalistas do concurso Uma Canção para Santa Maria. A gente vai para um breve intervalinho e voltamos já com a história desta música. De segunda a sábado, eu, Rogério Kerber, te faço companhia nas madrugadas da CDN, trazendo o resumo dos principais fatos do dia anterior e já antecipando as informações que serão destaque ao longo do dia. O Madrugada CDN tem 2 edições para te atualizar sobre os principais assuntos com dinamismo e agilidade. Madrugada CDN, a sua melhor companhia. Bom Dia Cidade. De segunda a sábado às 7 horas da manhã, os jornalistas Viviana Fronza e Alexandre de Grande trazem atualizações sobre o trânsito, previsão do tempo e as principais notícias do dia. Ouça na Rádio CDN e no app Grupo Diário. Comprar e alugar se tornou ainda mais fácil no Parque Pinheiro Machado e região. A Cancian Imóveis inaugurou sua 4ª loja da cidade, na Rua Maranhão, número 69, ao lado do Sicredi. São inúmeras oportunidades para quem compra, vende e aluga. Além disso, ao anunciar seu imóvel no mês de fevereiro, você ganha uma cuia personalizada. Contamos com amplo estacionamento e sem fechar ao meio-dia. Fone 3290-6301 e acesse cancianimóveis.com.br. Você não está só. Nos momentos de despedida, conte com a Funerária Ipiranga.
Oferecemos assistência completa, equipe qualificada e planos sem carência que se adequam às suas necessidades. Encontre o amparo e o cuidado que você precisa. Funerária Ipiranga, uma empresa da rede Causo Mais. Fone 3221-1911. Avenida Fernando Ferrari 859. Promoção Junte e Compre do Diário. Todo mês, diversos produtos com preços especiais para os nossos leitores. Desde canecas, kits de talheres e tábuas, a câmeras digitais e muito mais. Ficou interessado? Então vá até a loja do Diário, no Elegância Center Shopping, ou entre em contato com a gente no 3213-7113 ou pelo WhatsApp 99139-5223 e saiba mais. Central CDN, a notícia direto ao ponto. Todos os dias, os jornalistas do Grupo Diário discutem o que é notícia na região. Ouça na rádio CDN e no app Grupo Diário. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, o cantor Marco Polo. Marco, você e o coração do Rio Grande. Nos conte um pouco dessa relação. Perfeito. Eu sou nascido em Santa Maria, né? No HGU, no Hospital Militar. E minha vida, boa parte dela foi aqui, fora os 7 anos em São Paulo, que daqui a pouquinho eu conto um pouquinho. E esses períodos assim esporádicos de 2 anos em cada cidade, porque meu pai é militar. Então, boa parte da minha formação é Santa Maria, né? E eu acho Santa Maria uma cidade incrível, assim, essa verve cultural que Santa Maria tem, né? Apesar de que muita gente muitas vezes diz assim, mas essa Santa Maria é cidade de cultura e não tem isso, e não tem aquilo. Mas assim, a cidade como atmosfera, ela é a cultura, ela é a Universidade Federal, não tem como, é uma força enorme. Não tem como separar, né? Não tem como, é inerente à cidade esse cunho, né? De educacional, assim. E nascido e criado aqui, eu vivi, tipo, todos os momentos, né? Porque eu tenho todas as imagens de Santa Maria, né? A imagem de criança e todos os sonhos, a imagem de adolescência e a começo da experiência na vida, e depois de adulto, né? Que é esse período mais de agora, assim, que eu tenho ficado mais tempo. Então, Santa Maria é a cidade realmente do meu coração, né? E quando surgiu a ideia de poder fazer a música, eu não pensei 2 vezes. Eu falei, cara, eu não posso perder essa oportunidade de fazer a música pra cidade, né? E Santa Maria é realmente não o coração do Rio Grande, como a cidade do meu coração também. Do teu coração. E a gente que não é daqui, que adota e acolhe Santa Maria, a gente tem esse bairrismo, por que não, né? A gente tem isso com Santa Sim. Maria. Eu sou aqui da região de Rosário, mas eu tenho esse bairrismo, assim, se me perguntam de onde eu sou, não assim, subjugando a minha cidade. Sim. Lá, mas a gente se sente muito daqui, né? Santa Maria é uma cidade que ela tem, como ela tem a Universidade Federal e ela também tem o 2º maior contingente do Exército, ela realmente é uma cidade que é acostumada a acolher pessoas, né? Então eu acho que essa vocação da cidade, e é muito legal com o nome, né? Santa Maria, que é uma mãe, né? Uhum. Inclusive, tem a ver com a música que eu fiz. E ela realmente recebe todo mundo muito bem. As pessoas, como tu mesmo tá dizendo, adoram, né? Tipo, se sentem muito bem na cidade. Eu acho isso realmente incrível, assim. É uma vocação da cidade. Marco, e como que tu foi parar em São Paulo? É o jeito que eu faço a pergunta, né? Como é que tu foi parar em São Paulo? Como é que eu fui parar em São Paulo? Eu tava... Logo depois que eu voltei de Brasília, eu fiquei um tempo aqui em Santa Maria e... fazendo a faculdade, que foi quando eu quase me formei, né? Eu deixei ela o 7º semestre. Aonde tu fazia? Eu fazia na Unifra. Na UFN, agora o UFN, né? E aí surgiu uma oportunidade de trabalho em Porto Alegre, que foi que eu fiquei os 8 meses, na Marisa, nas lojas Marisa. Foi a minha tentativa de ver, porque desde os 14, depois que eu comecei na música, eu nunca mais larguei. Mas eu falei assim, não, eu não vou... Antes de decidir, eu vou
Eu vou tentar fazer um trabalho que, né, tipo, convencional, que as pessoas todas trabalham, pra ver que quando vê eu me acho, né, em alguma coisa. E eu fui trabalhar e eu realmente não era pra mim. Tanto que eu fiquei 8 meses e eu falei, não. Aí surgiu a oportunidade com os amigos meus, que são aqui de Santa Maria, o Maurício Hoffman, o Rafael Reis e o Felipe Santana, que inclusive moram em São Paulo até hoje. Eles estavam lá e o Maurício falou pra mim, cara, tu não quer vir? Tem oportunidade aqui. E aí eu falei, nossa, agora é a hora. Eu era, né, tipo, a minha idade estava super boa. E eu fui, assim, eu me joguei pra São Paulo. E cheguei lá em 2011 e fiquei 7 anos. Foi lá que eu conheci o Ivo Mozart, que era um músico que na época ainda não tinha estourado a música Vagalumes, né, que era a música de grande sucesso dele. E os guris já tocavam com ele. Em São Paulo ele já era muito conhecido. Então eu fui pra lá pra tocar mesmo, em busca da música, né? Porque São Paulo é o centro, né? Sim. Então, aí eu fui, fiquei 7 anos lá, eu aprendi, que eu falei, eu virei a chave na composição, eu realmente tive uma ligação muito forte com São Paulo. São Paulo, depois de Santa Maria, é a cidade que tipo assim, eu mais tenho vínculo e apreço, assim, é uma cidade que eu acho maravilhosa. Inclusive no Brasil, é uma cidade que agora eu tenho outros planos, depois eu posso contar, mas no Brasil era São Paulo que eu queria morar, assim, se eu pudesse, porque eu gosto muito de cidade grande, eu descobri isso, assim. Eu gosto de cidade onde tu tem possibilidade de qualquer coisa que tenha, é naquele lugar que tu encontra. Uhum. E aí São Paulo é assim, ela não para, né? Inclusive São Paulo... E na capital mesmo, né? Na capital, São Paulo capital. Inclusive em São Paulo eu comecei a tocar com sertanejo, outros estilos de música também, porque antes eu só tocava rock, né? E eu ia te perguntar isso, qual é o teu estilo? O meu estilo agora, eu tô numa transição, tanto que até o Rodrigo falou ali, eu achei interessante. A gente tinha uma proximidade de gosto musical muito parecida, e realmente a gente tinha, eu ainda gosto, mas não tanto que nem ele ainda, que era o rock. Mas agora eu tô transitando muito mais pro pop, assim. Pop, alguma coisa, tipo meio reggae, pop. Eu tenho gostado muito dessa linha neo soul. Então, que eu tenho alguns projetos, tal, esse ano eu quero ver se eu coloco em prática. Mas pra essa linha. E São Paulo me deu essa visão pop da música, de pegar interesse e dizer, cara, é legal. Tem algo que realmente me toca, assim. Inclusive, hoje é o que mais cola comigo, assim. Que anos, assim, tu esteve lá? Foram 8 anos, de quando a quando? Eu morei de 2011 até 2017. Não, faz pouco tempo? Faz pouco. Eu vim um pouquinho antes da pandemia. Porque a pandemia com 2 anos, que praticamente foi que a gente não, né? Marco, e assim, a gente sabe de todo o desafio da pandemia na área de vocês. Falando um pouco disso, não tem como fugir, né? Sim. Quais são os desafios da tua área em Santa Maria, ou em geral? Em geral, a música em Santa Maria, a gente tem músicos excelentes. Inclusive, é uma coisa que a gente percebeu, e lá em São Paulo as pessoas reconheciam, porque a gente, fora nós 4, as pessoas que eu citei, ainda tinham mais outros músicos lá. Inclusive, um deles trabalha numa casa sertaneja muito conceituada lá. E os caras falavam assim, cara, é incrível, todo músico que vem de Santa Maria pra cá, os caras, tipo, são bons músicos. E aí a gente falou assim, a gente se deu conta, na verdade, como Santa Maria é uma cidade que produz bons músicos. E a Federal tem tem muita culpa disso, né? Uma culpa boa disso. Uhum. E uma leva de músicos excelentes também que teve em Santa Maria, de rock, que construíram uma cena que também fez com que todo mundo, né? Todo jovem, adolescente que viu eles tocarem, se empolgou e resolveu, né? Influenciado por eles, tocar também. Então, os grandes desafios de Santa Maria, no momento, eu penso que é muito mais a diversidade de estilos, assim. Realmente, mas isso é no Brasil inteiro, né? O sertanejo, o pagode, eles são estilos que dominam o mercado, e acaba que outros estilos ficam com menos espaço para tocar, mas é mais isso, assim. Mas não é só em Santa Maria, é realmente no Brasil inteiro. E na parte de composição, assim, né, que seria uma outra parte que eu trabalho muito, eu faço jingles, eu faço música, e ainda Santa Maria ainda não tem muito a cultura de comprar músicas, assim, de comprar, que eu digo de compositores fazendo negócio com artistas. Tem um pouco, mas ainda tá no começo, assim, que já São Paulo, claro, uma capital enorme, né, a maior do Brasil, já tem, tipo, esse comércio há muito tempo. Né? Exato, mas, assim, tá começando porque a internet, né, globaliza e faz todo mundo entrar na mesma linha, assim. Mas na pandemia, falando na pandemia mesmo, assim, que a gente não pôde tocar muito, né?
que vários músicos, inclusive eu falo por mim e por todos os músicos, as pessoas tiveram que realmente encontrar outras formas, assim, se descobrir em outros lugares. Eu trabalhei muito com composição. Eu falo vender músicas, parece que eu pego a minha música e vendo e não é mais minha, não. É a liberação da música. Sim, sim. Mas isso muito, e na campanha política do municipal, assim, dos municípios, nossa, eu fiz 35 jingles em 15 dias, assim. Então, ali foi os meus desafogos, assim, nesse período, né? Nesse período, né? Muito nisso. E a live, né, que a gente fazia com a banda e coisa, tipo... E a saudade de tocar nos bares? Era bastante, né? Porque o principal lance era realmente a interação com as pessoas. Porque a gente fazia live, mas live é com uma câmera na frente. Tá, é legal, é uma experiência diferente, mas não é a mesma coisa que a troca de energia, porque a música depende muito disso, né? A troca de energia, tanto dos músicos no palco, quanto com as pessoas, né? A resposta que elas dão ao que está sendo feito, né? A onda sonora que entra no corpo e reverbera, né? Esse lance, assim. E o que tem de bom em Santa Maria para a tua área? O que tem de bom em Santa Maria? Santa Maria é um lugar que tem muitos bares, tem eventos, né, para música. Tem o principal ponto para mim é realmente esse lance que eu falei de ter muitos músicos, então a troca entre os músicos, tu tem referências, boas referências. Eu valorizei isso quando eu fui para São Paulo e eu percebi que realmente quando tu tá ao lado de pessoas que também estão no nível crescendo, tu naturalmente, mesmo acomodado, se tu ficar acomodado, tu tá crescendo, porque tu vai conversar e vai conviver com um nível de pessoas de musical, assim, tô falando dentro da música, que vão te colocar pra cima, porque eles vão estar falando sobre algo que tu vai aprender sempre. Então, Santa Maria, pra mim, o grande ponto de Santa Maria positivo dentro da minha área é a convivência musical. Interação, né? Exato. E por falar em troca, interação e convivência, nós temos mais 2 diagnósticos. Olha aí, tio. Mais 2 diagnósticos. E você tem um desafio de reconhecer essas vozes. Vamos ver. O Marco Polo, ele é o meu melhor amigo. Ele é criativo, ele é engraçado, ele é gentil, ele gosta de falar muito, 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 muito. Com ele eu aprendi tudo que eu sei sobre política. Porque ele teve paciência para me explicar. A gente fica horas e horas e horas e horas conversando. E ele é uma pessoa muito especial. Ele é uma pessoa muito boa. E eu amo muito, amo demais. Quem sou eu? Bom, quando a gente se conheceu foi afinidade imediata, assim, né, no tempo da escola. Porque, por causa da música, né? Eu lembro que eu fiquei impressionado com o timbre da voz dele, né? Porque ele conseguia cantar as notas que eu não conseguia alcançar. Então, a partir dali, a gente montou banda, a gente teve muita experiência, tocou junto, né? E eu lembro quando eu ia na casa dos pais dele, a gente ficava ouvindo música até altas horas da madrugada, tocando, ensaiando. E eu lembro que eu chegava cansado em casa, porque além do Marco Polo, naquela época, que falava bastante, assim, muitos assuntos, também tinha uma escada lá, que era bem íngreme, estreita, em formato de caracol. E eu ficava meio tonto, assim, porque era a escada, ele falando diversos assuntos, a música. Bom, independente de onde a gente estiver, né? Meu desejo é que a gente continue subindo as escadas, né? Nos divertindo e aprendendo. Porque no final das contas é isso que fica, né? Marco, muito obrigado pela tua amizade, conta comigo sempre e parabéns por todos os feitos na música, que eu acho que é uma consequência natural do teu talento e transpiração também. Quem são essas pessoas, Marco Polo? A primeira é a Daiane Diniz, né, como ela mesmo disse, uma amiga incrível, assim como o Rodrigo. Na verdade, eu não sei como é que vocês conseguiram pegar essas pessoas, mas vocês pegaram exatamente as pessoas que realmente a gente tem uma relação muito, muito, muito próxima, assim. E a Daiane dispensa apresentações, né? É só a voz mais bonita dessa cidade, na minha humilde opinião. Olha aí, Daiane, olha aí. É uma pessoa incrível. Dá pra ver ali, tudo que ela falou, tu falou assim, nossa, que fofinha. Então a Daiane é isso, o sorriso largo, sempre.
amiga de todo mundo, gente boa, é aquela pessoa que realmente acolhe todo mundo, assim, né? A Daiane é incrível, assim. E acho que Santa Maria inteira sabe disso, né? Ela não tem como... É muito clara a mensagem que ela transmite para todo mundo, assim, de como ela é. Isso eu acho excelente. Inclusive, beijo, Daiane. Eu também te amo, como amo também o Rodrigo, como amo também o Mateuzinho. E a segunda voz é o Marquinhos. É simplesmente, eu sempre falo isso mais de uma vez, e na rádio é uma excelente oportunidade de dizer que foi através dele que eu descobri a música, assim. Apesar de, né, uma parte foi meu pai, né, que foi a minha construção, assim, mas que eu me descobri músico, na verdade. A música foi meu pai, e como eu me descobri músico foi através do Marquinhos, que eu até conto essa história. No colégio militar, eu chegado no primeiro ano, 99, o Marquinhos já 14 anos, já tocava há 7 anos, pelo menos, já tocava absurdamente. O Marquinhos, pra quem não sabe, é o que tocava... Tinha uma dupla chamada Lula e Marquinhos. Inclusive, o Lula toca a harmônica na minha música. E o Marquinhos, hoje em dia, professor da URGS de violão clássico, né, fez doutorado fora do país. É um cara que, ele toca, tu diz assim, meu Deus, como é que esse cara faz isso? Assim, é incrível. E aí, ele já tocava muito naquela época, e ele foi meu colega, e a gente vivia junto. Compartilhava o mesmo gosto musical. E aí ele que tocava, e eu gostava das músicas, eu cantava, mas eu não sabia que eu conseguia cantar afinado, pelo menos. Até que um dia ele falou assim, cara, tu sabia que tu canta afinado? Eu falei, não sabia. Aí ele falou, cara, tu canta. E foi aí que eu comecei a cantar com ele junto, e aí comecei a querer aprender. Ele me ensinou as primeiras coisas, assim, eu comecei a aprender. E teu pai ficou bem faceiro, né? Nossa, imagina, o pai era tudo que eu acho que o meu pai queria, eu não sei, né? Sim. Mas eu imagino que sim, porque é legal, né? Música é uma coisa que enche a casa, né? Enche a casa e a troca, e ver o filho fazendo, assim, e uma amizade que vem pra completar aquilo que ele através da música, né? Tipo, tem tudo a ver com ele, assim, com a história dele que me passou. E aí o Marquinhos, a gente começou, a primeira banda que a gente teve foi eu, ele, o Mateuzinho e o Ricardo, que hoje em dia era do colégio militar, agora ele é militar. E nós três somos músicos, né? O Mateuzinho, eu e o Marquinhos somos músicos. Então a primeira banda que eu tive são de pessoas que vivem de música. E deu certo. Mas então vamos para mais um intervalinho e já voltamos conversando com o cantor Marco Polo. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. Chegou em Santa Maria a Clínica Face Doctor, especializada em rejuvenescimento e harmonização facial. Franquia focada em procedimentos não invasivos e já conhecida pela sua qualidade e sensibilidade com a particularidade de cada paciente. Está localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, número 13, 57, Sala 1, Centro. Venha nos conhecer e faça uma avaliação. Ligue 55 999 44 0405. Os principais fatos da semana e a forma como eles interferem na vida dos santamarienses são abordados por mim, Viviana Fronza, e pelos meus convidados no programa Análise. Todo sábado, às 10h30 da manhã, traremos informações do que é notícia e os assuntos que vão movimentar a agenda do fim de semana. Análise, a voz da repercussão dos fatos da semana. O Central do Esporte é o programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta-feira, a partir das 21h30, eu, Marion Melo, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Já aos sábados, ao meio-dia e às 20h30, e nos domingos, ao meio-dia e 19h, o comando é de Antônio Tesses. Central do Esporte, o esporte local para todos.
Você, empreendedor de Santa Maria, quer ter acesso a crédito de até R$5.000 para pagar em 10 vezes sem juro algum? Vem para o programa Juro Zero. Entre em contato com a Imembuí Microfinanças pelo WhatsApp 99926-7442. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Nas tardes de domingo, às 14 horas, você está convidado para relembrar o passado junto comigo, Luísa Neves, e com o programador visual Walter Antônio Noal Filho, que pesquisa o passado santamariense. Te esperamos para falar sobre lembranças, histórias, acontecimentos e curiosidades de Santa Maria. Memória, um encontro com lembranças da nossa cidade. DNA. Estamos de volta com DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Marco Polo. E, finalmente, nós vamos ouvir a canção que é uma das 5 finalistas do concurso Uma Canção para Santa Maria. Vamos lá, Marco? Bora. O nome dessa música é Canção para Maria. Essa canção eu fiz só pra agradecer e retribuir tudo que você fez por mim. Essa canção eu fiz só pra te dizer o quanto sou feliz por ter você. Maria, Santa Mãe de tantos filhos, em tuas ruas fiz o meu caminho, sob o teu céu abrigo pra morar. Maria, se um dia eu partir, levo comigo um pedaço de ti, deixa essa canção como parte de mim. São teus, de um amor que é tão meu desde que nasci. Maria, hoje eu canto pra ti, só pra dizer que Maria, eu te amo. Santa Mãe de muitos filhos, entre tantos adotivos que o teu manto acolheu. E hoje sei que não canto sozinho, que eles vão cantar comigo, feito prece essa canção. Maria, esses versos são teus, de um amor que é tão meu desde que nasci. Maria,
hoje eu canto pra ti, só pra dizer que, Maria, eu te amo. Uau, muito bonita, que linda. Deixa eu só lembrar aqui os nossos ouvintes que você pode votar na... A história dessa música. Como eu falei antes, né? Santa Maria... Eu sou filho de Santa Maria. Santa Maria é a mãe das mães. E tentando buscar algo... Essa minha relação, né? Eu contei essa história... A minha história com Santa Maria, na verdade, que eu coloquei nessa música. E que eu peguei de referência para contar essa história. É tanto a ideia do místico, né? Da Santa Maria como mãe. E... da ideia do... que tem no hino nacional, por exemplo, né? Verás que um filho teu não foge à luta. Ou seja, eu sou filho dessa terra e sou filho dessa mãe, Santa Maria. E com base nessas duas coisas e com base também na minha história, né? Cantando a minha história de relação com essa cidade, surgiu Canção pra Maria, que é uma homenagem de um filho, um agradecimento de um filho... Que voltou, né? Que voltou. Aí a gente já percebe todo o teu sentimento na música. Realmente é a tua vida, né? Tu foi, passou um tempo fora, gostou dos lugares por onde passou. Gostei. Mas é aqui que tu escolheu ficar. Pelo menos por enquanto, sim. E mesmo que, eu até digo na música, né? Maria, se um dia eu partir, levo comigo um pedaço de ti e deixo essa canção como parte de mim. Então, eu vou... uma parte de mim vai estar sempre aqui e eu vou levar uma parte dela comigo em qualquer lugar que eu esteja. Como eu sempre levei, né? Como sempre levou. Mas vamos ouvir, então, mais 3 diagnósticos agora pra gente continuar conversando. Tem mais gente. Com o cantor Marco Polo. Sim, tem mais gente. Uma recordação do Marco Polo é quando ele era pequeno e ele tomava Coca-Cola. Quando alguém ousava tocar aquele copo de Coca-Cola, ele imediatamente fechava os olhos e dos olhos saltavam lágrimas para tudo quanto é lado. Um evento incrível que eu nunca tinha visto em nenhum lugar. Só o Marco Polo tinha lágrimas que saltavam como pipocas. E era muito interessante ver isso acontecer. Infelizmente, né, por ele que está chorando por algo que, né, era importante para ele. Então esse evento eu guardo com carinho porque é muito característico, né? E era muito ele, só ele fazia isso. E isso é muito bom. Então, lágrimas como pipoca, Marco Polo. Um abraço. Cara, falar do Marquinho é fácil, né, cara? É uma pessoa excepcional, do bem, amigo de todo mundo, baita cantor e compositor, conhecido na cidade por tocar na noite, né? Que o pessoal não sabe que pelos amigos ele é conhecido carinhosamente como jovem, né? Que é como ele chama o pessoal, vou lá na casa do jovem, e ele chega, e aí jovem, não sei o quê, que é o jeito que ele se refere ao pessoal, que é o jeito dele, engraçado, bem-humorado, dá risada solta e bem alta. Quem conhece sabe, adora dar uns gritos na risada. E, pô, é um cara que todo mundo ama, eu acredito isso, e que eu amo muito. Sou suspeito pra falar, mas eu amo muito esse cara. Falar sobre o Marco Polo é fácil. É um cara que tem uma criatividade muito grande, tem muito talento, cantando, tanto como compondo também melodias, letras, já tem uma experiência, participou de diversas bandas, já venceu festivais de música aqui na região também, no Rio Grande do Sul, compôs com diversas pessoas, inclusive com o Ivo Mozart lá em São Paulo e com outros tantos compositores e nas bandas também onde ele participou. E agora está mais uma vez comprovado, sendo colocado entre os 5 melhores aqui das composições sobre Santa Maria. E só posso desejar a ele toda sorte, e felicidade também na carreira. Pessoas, Marco Polo. Essas aí, a primeira é a Andréia, minha prima, e minha sócia também.
caso da pandemia, né? Que tivemos que nos reinventarmos. E no meu caso, né? E ela me propôs, assim, e a nossa proximidade ficou muito grande nesse período. E também depois o meu irmão, o Leonardo. E por último, meu pai, que vocês podem ver pela voz, né? Porque a minha voz tem um rouco... Culpa dele. Tem uma boa culpa dele também. E são pessoas, né? É minha família, né? Todos eles, assim... A Andréia morou comigo no Amazonas um tempo. Quando a gente morou os 2 anos lá, ela morou lá também. Só que eu era bem mais novo, assim, bem mais novo. Eu tinha 13 anos, 14, ela tinha 21. Ela era muito nova, mas... Então eu lembro que eu até brinco com ela, eu falei assim... Nossa, eu te lembro de ter visto lá em casa umas 3 vezes só. E ela morou 2 anos com a gente, né? Porque ela falou assim, que eu tava sempre pra lá e pra cá. E a característica dela realmente é o sorriso e tu nunca sabe onde ela pode estar e de onde ela vai aparecer, assim. E esse caso que ela contou de eu chorar com a Coca-Cola, ela sempre fala, e é verdade, eu tinha... Tipo, eu odiava que pegasse qualquer coisa que eu tava comendo ou bebendo, assim, quando eu era mais novo, assim. Era como se fosse faltar. E nunca faltou, mas é porque, sei lá... Era invasivo. Eu não gostava, tipo, tinha um monte lá, pra que eu pegava da minha, né? E aí ela falava só lágrimas de pipoca, que realmente era muito... Hoje em dia eu acho muito engraçado, né? E a Andréia, a gente teve uma proximidade muito grande nesses últimos 2 anos que a gente está trabalhando junto. E eu tenho muito a agradecer ela por tudo que ela me ensinou e me proporcionou nesse período, assim. A gente tem uma troca incrível, uma sinergia incrível. E é maravilhoso, assim, eu vi ela falar, eu também não esperava. O meu irmão também não fazia ideia, porque ninguém me contou nada. O Marquinhos, ele foi bem, assim. Muito bem, Marquinhos, muito bem, muito obrigado. E é incrível, assim, ouvir ele falar e por último meu pai, né? Aí eu vou dizer o quê, né? É a pessoa que me passou não só o gen, como a minha relação com a música é através dele, assim. Então é incrível ouvir ele falar, assim, sobre mim, assim, né? Desse jeito que não é direto, assim, é incrível, assim, é realmente emocionante, hein? Nós estamos a 1 minuto e meio de acabar o programa. Então eu vou falar, Marco, vou fazer umas perguntas breves e tu vai me responder com 1 ou 2 palavras. Perfeito. Aqueles ping-pong de final de entrevista. Olhando para trás, do que você se orgulha na sua trajetória? As escolhas. Tem algum arrependimento? Não. Uma saudade? Saudade da adolescência. Um sonho? Um sonho é poder fazer em qualquer lugar que eu existir. Vou usar várias palavras, já falaram que eu falava muito, né? Não tem problema. Qualquer lugar do mundo ser a minha casa. E o que te dá paz? O que me dá paz é me encontrar comigo mesmo. É quando eu estou habitando o meu lugar, quando eu sinto que estou habitando o meu lugar. E o que tira a paz do Marco Polo? O que tira a paz... Eu creio que a mentira, a falta de verdade, o engano, esse tipo de coisa assim. Música é? Música é, pra mim, o alimento da alma. E uma palavra que defina Marco Polo? Marco Polo por Marco Polo. É difícil. Essa é a pergunta mais difícil sempre. Eu acredito que força de vontade. Aí, muito bom. Então nós te agradecemos, Marco Polo, estamos na torcida, né? Que dê aí tudo certo com a música Canção para Maria. Quem quiser votar é só lá no site do Diário. Isso. E deixar o seu voto e te agradecer.
por aceitar o nosso convite aqui no DNA. Eu que agradeço, foi uma surpresa muito grande, esses depoimentos eu não esperava uma pessoa e o Marquinhos conseguiu colocar realmente as pessoas mais importantes para ver como ele realmente, né, a proximidade do amigo, quando ele sabe todas as pessoas que eu gostaria, se eu fosse escolher que eu gostaria de ouvir, eu ouvi. Então, muito obrigado, Marquinhos, e muito obrigado a CDN pela oportunidade, né, de mostrar a música, falar um pouquinho da minha história e dividir com vocês. E já está convidado para voltar outras vezes aqui. Quero voltar. É isso aí, pessoal. O DNA fica por aqui e nós voltamos amanhã às 4 da tarde.